Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti, produtor e também host desse podcast. E aqui para me ajudar nesse episódio, sobrou um tempinho agora, Ismael, voltou para a sala de gravação. Voltamos pro estúdio? Isso aí. Quem é o Ismael na WePlan? Para quem me conhece, para quem não me conhece, me chamo Ismael, sou Head de Vendas da WePlan. Eu tava com saudade, Johnny, de gravar aí com vocês, porque a gente criou esse cenário, criamos essa ideia e agora faz falta no dia a dia. Cara, eu desafio qualquer um que tá cansado aí de reunião e o dia a dia do trabalho operacional, chega no fim do dia, o cara não tem mais saco pra nada, né? Então eu desafio você, grave um podcast no fim do dia que você vai sair energizado, cara. É muito diferente, né? Muito diferente. É uma você escola, uma escola cada vez, cara, que a gente grava é sensacional. E quem é a pessoa da vez, Ismael? Quem que você trouxe pra gente gravar hoje? Então, a WePlan, como sempre, valorizando as pessoas que fazem parte aí do ecossistema, a gente tá trazendo aqui o Guilherme Zarpelon, da Casa 21. O Guilherme está com um projeto sensacional, aí a gente está ajudando ele, inclusive, a estruturar e trazendo ideias novas, porque eu vejo que tem muito potencial para nossa região. Então, é isso aí, Guilherme é um credenciado da WePlan, ele é designer de interiores e vai falar um pouco sobre o modelo de negócio e o que ele já fez, aí, que já tirou do papel. Se apresenta aí, Guilherme. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado, Johnny, obrigado, Isma, é um prazer estar aqui. Abrindo as portas aí, para mim é muito gratificante para poder mostrar o meu trabalho e mostrar um pouco de quem eu sou e do que eu quero apresentar para vocês aí. Maravilha, Guilherme. A gente sempre pergunta quem que é o Guilherme. A galera quer conhecer assim, esse cara aí, será que ele veio da Escandinávia? Será que ele veio da Irlanda do Norte? Levanta aí, você tá usando saia, Guilherme? Não, porque a galera quer saber... Onde é que tá o machado? Onde é que tá o machado desse viking? Então, o pessoal quer entender a tua bagagem, o que você estudou, qual que é a tua pegada, né? Então, fala pra galera aí de onde é que tu veio, que nem o pessoal diz aqui na região, né? De onde é que tu veio, que família que tu é. Vamos lá, então. Então, eu sou Guilherme Zarpelon, sou formado como designer de interiores e também como corretor de imóveis. Atuo na profissão há quase 10 anos, né? Estou em Chapecó, atuando em Chapecó e região mais ou menos há uns 3 anos. E trabalho na área de projetos. Execução de projetos residenciais, corporativos... enfim, tudo que tiver de projeto a gente dá um jeito de planejar, projetar e executar. E o Guilherme veio da mesma escola que nós aí, Johnny. Exatamente. É cria de loja de imóveis planejados, já fez projeto, já ajudou na montagem, já descarregar já e carregar trabalhou caminhão. Com móveis também? Já. Eu vim pra Chapecó para trabalhar numa loja de imóveis planejados. Então, aqui eu entrei numa loja. E daí o Guilherme foi lá fazer o projeto, mediu a parede errada e disse assim, não, cara, eu tenho que ir pra arquitetura pra consertar esse negócio, tá tudo torto, né? Mais ou menos por aí, gente. Dá vontade de você dar um passo além e dizer, se eu pudesse fazer uma casa do começo ao fim, né? E foi exatamente aí que nasceu a ideia da Casa 21, né? Vendo essas dores do cliente e tanto do lojista, né? Eu pensei em estruturar a Casa 21, onde eu conseguisse conectar todos os profissionais, tanto a parte nós do projeto, quanto a parte executora, né? Quem vai botar a mão na massa. Então eu me identifiquei bastante com a parte da obra, de estar na obra, de resolver os problemas, né? De vai lá... tem que serrar um móvel para ajeitar porque a parede tá torta, tem que ir lá trocar o cano do lugar, enfim, vários problemas que a gente identificava na obra e que a gente tinha que resolver, porque se a gente não resolvesse, atrasava, embolava, enfim, né? Acaba você fazendo para o negócio funcionar, né? Então se identifica muito com botar a mão na massa, né? Eu acho legal isso. Viu, Guilherme? Para quem tá começando a assistir o episódio agora, o que você diria para ele?
não desligue o YouTube. Por favor, fique e assista até o final, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. E não é para vender um curso. Não é para vender um curso. Traz para nós aí mais ou menos assim um apanhado do que conteúdo você quer trazer para a galera, que você acha importante falar isso, que você acha importante comunicar a tua mensagem. Então dá uma introdução. Então, fiquem aí ligados, porque vocês vão conhecer um pouco mais da minha empresa, do meu modelo de negócio, que vai trazer soluções para quem está investindo ou até mesmo procurando realizar um sonho no mercado imobiliário, né? Seja construir sua casa, seja vender, enfim, tudo que está ligado ao ramo imobiliário, desde a construção e execução, eu vou dar dicas muito valiosas para vocês. Palavras de um corretor, arquiteto e que já trabalhou com móveis, tá? Então, escutem o que ele tá falando. E quantos anos você tem? Pode falar? Pode, 31 anos. Não, senão eu ia dizer, e escutem mais ainda porque é um velho falando, tá? Mas não é velho, o cara é novo. Estrada de chão pegou valendo, mas não, mas então tudo tá, bem. Então beleza. Mais uma pra conta, então. Experiência falando aí, galera. O Guilherme se propõe a fazer aí detalhes que há muito tempo muitos profissionais tentaram fazer. Então ele combina muito com o que a WePlan se propõe, porque é uma disrupção no mercado, é assumir mais problemas, vamos dizer, né? Assumir mais tarefas numa obra só, pegar uma obra do início ao fim e entregar, e principalmente o que a gente já está cansado de falar aqui, mas é um propósito que é compatibilizar tudo isso, fazer com que saia do papel. Só pegando um gancho, Ismael, é essa questão, né? No projeto, no programa, tudo pode, né? E na hora de executar, né? A parte executora, onde a gente foge, onde a gente esquenta a cabeça, onde a gente fica perdido. Então, eu vou estar ali para auxiliar os clientes que me contratarem nisso, a não terem esses problemas, a diminuírem essas falsas esperanças, enfim. Cara, uma dúvida, eu construí recentemente 100% gestão própria, até pedi se tem uma vaga na tua empresa, mas agora já passou. Agora o Johnny agora já passou as dores, fiz de tudo, né? Mas hoje, numa obra que começa lá no terreno, sabe? Só tem a terra. Sim. E vai até o fim. Quem faz essa cola? Quem que une todo mundo? Quem que cuida disso? Quem que faz o troço funcionar, andar? Eu sou o cliente, eu tô viajando, eu tô trabalhando, eu não quero estresse, não quero saber. Hoje existe um profissional específico, um nome? Ou alguém acaba assumindo isso? Como é que funciona? Então, vai muito da empresa, né? Ou do próprio profissional. Tem profissionais que trabalham só na área de projeto e tem os profissionais que agregam isso na parte de execução, né? Ou seja, ele acompanha, mas vai depender também de cada profissional, porque ele acompanha, mas às vezes ele passa 15 em 15 dias na obra, né? A solução que a gente tem que dar pro cliente é que ele esteja lá diariamente, né? Que a gente resolva os problemas sem ter a incomodação de ter que pegar o telefone e eu não vou conseguir resolver isso para você. Daí o cliente tem que pegar o telefone e achar alguém que resolva. Então a ideia da Casa 21 é resolver todos esses problemas sem que o cliente esquente a cabeça. Só contribuindo aí com a tua pergunta, Johnny, a gente já falou num dado aqui que mais de 90% das obras são autogerenciáveis. Assim como tu autogerenciou a tua obra, muitos clientes fazem isso. Eu tô dentro da estatística. Tu tá dentro da estatística e tem uma questão. Quando o cliente faz esse autogerenciamento, aí ele descola os profissionais, porque ele contrata uma construtora só para construir, contrata um profissional só para fazer os planejados, contrata um profissional só para o gesso. Isso tudo sem contratar um gestor. A maioria das obras é assim, exceto construtoras que se disponibilizam, que tem equipe interna de arquitetos. Exato. Que fazem o projeto arquitetônico, que tem um engenheiro incluso no time, que tem o gesseiro parceiro. Na verdade, hoje o que o Guilherme está se propondo a fazer é o que grandes construtoras fazem, mas ele não constrói. Ele não tem a construtora em si, mas a dor maior está na gestão.
Porque se você encontrar equipes muito boas de construção, equipes muito boas de gesso, que fazem a parte de gesso, parte de pintura, a gestão é onde mais dói. Porque o cliente quase nunca vai saber quem que entra, quem que sai, se o fulano vem, se o fulano não vem. Então, cronograma de obra é a chave. E é o que o Guilherme está se propondo a fazer, cronograma de obra. Eu falei que era pepino. Eu tô dando risada aí, aqui. Eu tô dando risada porque eu também fiz um cronograma de obra assim. E nunca funciona. ordem, como é que foi? Cara, não deu para executar, obviamente, igual queria no cronograma. Inclusive, tive que pular etapas. Mas muito, assim, né, Johnny? eu criei esse cronograma para mim entender, mas não foi assim necessariamente para mim organizar a execução. Sim. Foi para mim entender o que eu tinha que contratar em que momento, ou o que tinha que estar na obra pronto naquele momento, sabe? Tipo assim, ó, nesse dia não pode faltar isso, porque tu sabe como é que é. Obra parada por falta de material não faz sentido, né? Ninguém pode ficar de mão abanando. Mas é legal que o Ismael falou que ele fornece um serviço de imobiliária, mas não é uma imobiliária e nem uma construtora. O que não é a Casa 21, só pra galera entender e não ligar pra você pedindo, sei lá, pra fazer paver, rodovia, sei lá. O que não é? Então, Johnny, como o Ismael falou, a gente não é construtora e a gente também não é uma imobiliária. O que a gente é? A gente é uma empresa que a gente faz projetos e a gente também conecta a empresas que executam esse projeto, né? Ou seja, a gente liga a uma construtora, a gente liga a um gesseiro, a gente liga o pintor. Então, a gente conecta a vários profissionais e empresas que executam esse serviço, né? Por exemplo, recentemente a gente fechou um projeto aqui com o pessoal da Uiplan, né, através do pessoal da Uiplan, onde o cliente já tinha um projeto, mas não tinha ninguém que executasse esse projeto. O cliente não tinha tempo, não tem tempo, né, de ficar em cima da obra, de gerir a obra, de comprar material e ligar para todos esses fornecedores, né, uma obra relativamente grande e que precisa ser executada em pouco tempo. Então, tempo é dinheiro para esse cliente, né? Então, a gente está ali para fazer essa gestão, para linkar os profissionais que precisam ser conectados a esse projeto e que saia tudo conforme o projeto que foi entregue para nós. E o sinal de alerta, mais uma vez, surgindo nesse mercado, profissionais que não entregam uma solução, não vão até o fim. Eu vou até o projeto. Do projeto para frente eu não executo. Ou se fizer uma administração de obra, isso para o cliente vai custando mais caro. Mas assim, ó, eu sempre digo, não é nem a questão do mais caro, é como você apresenta a proposta. Como que você gera valor, porque se você apresentou uma proposta de acompanhamento de obra, você profissional aí da arquitetura que fez todo o projeto detalhado e apresentou uma proposta de gestão de obra e o cliente achou caro, é porque tu não gerou valor. E o que a gente vê assim que no trabalho do Guilherme ele consegue é gerar valor para o cliente, porque ele se compromete a entregar aquela obra pronta no prazo X, acordado em contrato, e conectar as empresas, né, de 2 a 3 orçamentos. Exatamente. Isso tudo setado em contrato, então um bom contrato e um bom orçamento já alinha as expectativas, mas é uma dor que o mercado tem. Profissionais que vão até uma etapa e dali para frente não executam a obra. Ou, por exemplo, conseguem linkar algumas empresas, mas não tem quem faça a gestão. E aí como é que fica? Por exemplo, com quem que tá a chave? Que horas que chega? Para quem que pede autorização? Para quem que devolve a chave, quem que desliga a água, liga a luz, sabe? Isso tudo envolve muita coisa e às vezes a gente pega a obra que profissionais estão parados meio-dia porque faltou tal coisa, não chegou aqui tal material. Então essa gestão da obra é extremamente importante. Então nesse caso que o Guilherme citou, é um cliente que chegou com a dor do projeto pronto, definido, não era projeto, não era layout, não era acabamento, mas sim como tirar isso do papel. Exatamente, perfeito, Ismael. E também a gente não é imobiliária, mas a gente faz a gestão do imóvel do cliente, tá? Qual é o cliente que a gente vai fazer a gestão do imóvel? É quem vai nos procurar para a gente reformular a casa, né? O seu imóvel, o seu escritório, enfim.
qualquer imóvel que a gente reforme, a gente vai fazer a gestão, né? Então a gente tem uma base de profissionais da área imobiliária que a gente é conectado. Então vários profissionais vão estar vendendo esse imóvel também. Não é somente a Casa 21 que vai vender esse imóvel. Então quanto mais esse imóvel tiver no mercado, na mão de corretores parceiros, maior a chance dele ser vendido em menos tempo, né? E também já pegando essa parte aí de reformar o imóvel, né? Que é um dos pilares que a Casa 21 tá se espelhando para trabalhar, que se chama house flipping, né? O house flipping, ele é um termo americano que seria mais ou menos como dar uma sacudida na casa, né? Ou seja, dar aquele tapa no visual na casa, como a gente fala aqui. Recalchutar a casa. Isso, recalchutar a casa, né? Porque eu entendo que assim, vou falar uma frase para vocês então que eu quero que vocês gravem, tá? O grande erro das pessoas é achar que o imóvel só valoriza, sem fazer simplesmente mais nada com ele, né? Ou comprar ele ou construir ele há 10, 20 anos atrás e esperar que ele só valorize. Mas não, o imóvel ele pode desvalorizar, ele pode depreciar. Aí você me pergunta como? Então, você constrói um imóvel há 20 anos atrás, com uma arquitetura ultrapassada, com materiais que já são lá de 20 anos atrás e quer cobrar o mesmo valor de uma casa que está atualizada, que foi construída há 5 anos ou há 3 anos. Eu não sei se faz muito sentido para vocês isso. E isso, inclusive, tem tudo a ver, sim. A gente ouve clientes aí com grana para investir, o cara tem dinheiro na mão, eu quero apartamentos até 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, mas a segunda etapa da fala do cliente mas eu quero algo bonitinho, algo novo, não quero sucateado. Então não é só ter um apartamento no centro, por exemplo, com uma metragem boa, mas o cliente vai visitar, o cliente quer coisa bonita também. Exato. Então eu acho que essa proposta de dar uma cara nova para casa faz todo sentido, e aí você pode adicionar mais um valor maior, mais agregado, e acelerar essa venda. E como é que tu faz essa apresentação desse imóvel? Tu linka outros parceiros, corretores? Sim, primeiro a gente faz um estudo, né? A gente visita o imóvel, a gente avalia ele, como é que tá as condições arquitetônicas, o que precisa ser feito. Por exemplo, um imóvel em alguma determinada região que ele vale menos, ou algum imóvel que ele está no mercado há muito tempo e que ele não vende, alguma coisa de errado tá. Ou ele tá fora do valor, ou ele tem alguma coisa que não tá fora do padrão, não chama atenção, sim, não dá aquele brilho nos olhos, né? Então o que acontece? A gente faz esse estudo para ver o que ele necessita, né? Como eu sou da área imobiliária também, tive experiência, fiz estágio em imobiliária para a gente aprender realmente na pele como é que é o dia a dia do corretor, e eu analisei que é bem característico que o imóvel ele fica mais tempo no mercado se ele não está atualizado, se ele está depreciado, com a arquitetura depreciada, né? Então a gente, às vezes, não é nem só questão de fazer uma reforma, é deixar ele bem apresentável. Tem outra técnica até, que é o home staging, né? Que seria a preparação do imóvel para venda, né? Então a gente tem números aí de que se você preparar esse imóvel para venda, ele tem 80% a mais de rapidez na venda. Ou seja, é um grande... Isso é uma pergunta que eu faria, do tipo assim, tá, Guilherme, eu quero vender, eu quero fazer dinheiro. Mas daí eu vou ter que gastar dinheiro para fazer dinheiro. Você consegue dar uma estimativa? Sim, velocidade faz muito sentido. Sim. A liquidez do imóvel, isso acho que é o que mais fala alto, porque muitas vezes você prefere fechar uma venda com 50 mil de desconto para ser hoje, não um mês que vem ou sei lá quando, porque eu não sei quando que eu vou vender. Mas a outra pergunta você tem uma estimativa de... Apliquei, por exemplo, 10% para preparar o imóvel. A expectativa é retornar quanto em cima desse investimento? Então, na verdade, você tem que fazer a primeira observação que você tem que fazer é de quanto você investiu nesse imóvel lá atrás.
né? Por exemplo, comprei um apartamento aqui há 10 anos atrás por X valor. Tá, e hoje ele vale quanto? X valor. Então, para chegar nesse denominador da porcentagem que vai ser ganho, você também tem que prestar atenção nesse valor que você pagou. Porque não é só a rentabilidade que ele vai ter, é o tempo versus o valor de mercado do imóvel, né? Sim, eu falo mais com relação a não vou fazer nada. Vou colocar na imobiliária para vender, vai ter 200 plaquinhas lá. Sim. Ou vou contratar o Guilherme para dar um up. Sim. Para mim vender mais rápido e mais caro. Óbvio que eu vou comprar mais, porque eu investi, né? Investi. Essa diferença, entendeu? É quanto que você consegue agregar. Olha, pode chegar até 50%. 50% de valorização. 50%. Dependendo do que for feito no imóvel, até na hora de venda dele, pode ser até de 50%. De valorização em de relação valorização. ao custo que ele... isso é importante a gente entender, porque eu tava aqui pensando e relacionando quando você vai querer vender um carro, né? Você vai lá e faz um pouquinho na lata, você troca o para-choque, dá uma polida lá nos farol, exato, arruma o interno, passa aquela um coisa, pretinho. né? Tipo, é sacanagem eu passar esse carro com isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, né? Às vezes até baixa a quilometragem. Tem gente que faz no caso da casa seria isso. Dar uma repaginada, porque é impossível você vender o carro pela FIP, nem pela FIP você vende se você entregar o carro sujo, se você apresentar o carro feio. Então é mais ou menos nessa linha, né? Usar o mercado de automóveis aí para falar sobre isso. Você vai deixar ele bonito, aquele espaço bonito, e aí vai sair na frente de imóveis que são parecidos, porque o cliente vai olhar 1, 2, 3 imóveis, se ele vê com a mesma metragem, mesma localização, próximo da escola dos filhos, blá blá blá, e mais um tá mais bonito que o outro, eu tenho certeza que o mais bonito vai ganhar. Com certeza, não tenha dúvidas disso. E mais bem cuidado, né? Que tem o capricho. E os clientes têm mais alguma objeção, Guilherme, quando você apresenta essa ideia? Porque assim, tem 2 caminhos para isso acontecer. Um é o Guilherme oferecer o serviço, dizer, tu pode ganhar até 50% mais. E o outro é o cliente buscar isso e buscar o teu serviço. Mas que outras objeções que os clientes têm? O que eles comentam assim que podem não permitir fazer isso, e como que você combate essa objeção? Como que você responderia as perguntas mais básicas dos clientes? Então, Johnny, na parte de projeto e execução de projeto, a ideia é apresentar para o cliente que ele, contratando um serviço completo, ele tenha menos preocupação, tenha menos imprevisto, né, de dizer, não, estava programado para X e agora meu valor é Y. Imprevisto, coisa, né? Que obra tem muito, né? Tem muito, a gente não pode dizer que não vai existir. Agora é como você vai encarar isso, como você vai resolver essa questão, né? Então, seria essa a concepção da ideia, né, de que o gerenciamento de obra é poupar tempo e dinheiro, né? É você saber que você vai ter empresas boas executando por um preço assertivo, justo, né? E não sempre a mais. E como é que funciona, Guilherme, o cronograma de obra? Tu informa o cliente? Tem algum canal de comunicação? É por via WhatsApp? Tu manda fotos? Como é que funciona o cronograma de obra aí? O cronograma de obra, na verdade, a gente faz ele primeiro, né, numa planilha de Excel, num CRM, e a gente executa tudo questão de tempo versus investimento. Não, versus agora me fugiu a palavra, veja só. Mas já volto. Enfim, tarefa.
por exemplo, né? A gente vai lá... Quem entra primeiro. Exato, quem entra primeiro. A gente vai lá, vai prioridade, né? Prioridade. Tanto tempo para trocar o piso, tanto tempo para pintar, tanto tempo para o gesso. E daí a gente vai conectando conforme as prioridades, né? Tem coisas que entram antes, outras depois. E a gente vai ordenando isso. Depois de feito esse cronograma de obra, a gente... manda ele pro cliente e a gente cria um grupo, né? Porque dentro desse cronograma aí vai ter escolha de materiais, vai ter várias coisas que a gente vai ter que pedir. O tempo de entrega, disponibilidade. Outra coisa, você tem uma margem aí, você considera que pode chover, né? Porque obra normal, construtor, né? Normalmente conta com 100% dos dias de sol, né? Sim. Então, isso tudo leva em conta, coisa de experiência de obra, né? Sim, com certeza. Isso conta bastante, né? Então, se a obra é uma casa, por exemplo, a gente conta bastante isso. Tem que contar, né? A gente não pode deixar um buraco falho ali, né? Se dá para fazer, encaixar outra atividade, a gente encaixa uma atividade possível nesses dias, né? Mas seria mais ou menos essa a ideia do cronograma de obra, né? Às vezes precisa visitar a loja, o cliente quer ver a peça, a gente se desloca até a loja, eu vou junto com o cliente para a gente ver determinado material, né? Porque melhor que brasileiro, né? É pegar na mão e tocar para ver como é que é um revestimento, né? Uma das coisas que mais fala alto para mim no teu serviço é o seguinte: muitas vezes para o cliente é a primeira e única casa, residência ou até para o negócio dele. E última, né? Porque para construir dois imóveis hoje é complicado, o custo, o investimento, né? Se tu não é investidor, não tem dinheiro sobrando. Muitas vezes é a primeira e última, né? E você não tem experiência nenhuma, tu vai adquirir experiência na tua única. E você vai errar tudo nessa única. A diferença de contratar um profissional é que o profissional tem experiência de várias. E aí isso conta muito, porque ele já sabe onde erra e onde acerta. Sim. E já sabe o caminho. Então, aí que tá um grande diferencial, né? Talvez pensar assim, poxa, não é legal errar com o meu dinheiro, entendeu? Então, vale pagar para um profissional para não errar nessas partes com o meu dinheiro, entendeu? Eu vejo, Johnny, atravessando aqui, quando a gente definiu aí a questão de qual seria o cliente ideal, assim, o ICP lá, da WePlan, de empresas de imóveis ou também no segmento do Guilherme. O ideal seria clientes que já executaram a primeira obra. E já sofreram a dor. Perfeito. Porque é importante fazer sofrer a primeira dor, né? Pegar esse cliente que já tem essa primeira experiência, porque é mais fácil de argumentar. Porque quem tocou a primeira obra, dificilmente ele vai errar de novo. Ou ele vai buscar parte da gestão, talvez não toda a gestão, uma parte da gestão. Eu tenho exemplos aí de profissionais que indicaram para o cliente comprar ferro, por exemplo, antes do ferro subir. Olha o valor disso. Eu fiz isso. Boa. O dia que deu a notícia do aumento do combustível, eu disse, cara, isso vai impactar diretamente no preço dos materiais. A primeira coisa que eu fiz foi comprar o bruto, que eu saberia que sofreria com o transporte, né? E coisas que eu sabia que vinham de fora, por exemplo, tijolo vem de fora, né? Ferro a gente não produz aqui perto, vem tudo de fora, vem tudo de caminhão. Se sobe o frete, consequentemente vai chegar com um custo alto. Eu fechei as compras ali antes do aumento do diesel e fiz o possível para ficar no pátio da empresa. E aí, essa coisa, né? O cliente, ele não tá antenado. A preocupação, acho que o que mais fala alto é assim, né, Guilherme? Cara, você faz o quê? Não, eu sou médico cirurgião. Cara, então o que você acha de focar no teu trabalho, na tua área? Pega esse tempo que você ia estar se estressando aqui, sei lá, lê um livro novo da tua área, lê um livro de empreendedorismo, vai fazer um curso, viaja para São Paulo, cara. Deixa a obra aqui comigo, que eu acho que você vai ganhar mais dinheiro aqui do que você colocar o teu esforço numa coisa que tu não conhece na obra, entendeu? Então, acho que medir isso, né? E explicar que o valor do profissional, ele vale mais na área dele. Isso aí, cada um no seu quadrado, né? É curto e grosso, mas é a verdade, né? Às vezes as pessoas querem se meter, digamos assim, a construir, porque, claro, você vai economizar, é óbvio, né? Você vai deixar de contratar um profissional para gerir essa obra para você, mas você vai sofrer
tudo e mais um pouco das dores de fazer isso, né? Você vai se arrancar os cabelos. Bom, o meu já caiu, né? Vai se arrancar os cabelos, né? É isso aí. De ligar atrás de loja e vai querer... Às vezes você vai querer baixar o custo de determinado material e vai querer ficar ligando de uma em uma e assim vai. Você vai perdendo teu tempo deixando de fazer a tua atividade, né? O que você mais sabe fazer... Você vai se preocupar com isso e você vai, às vezes, até ficar doente com isso. E você tá deixando uma atividade que te remunera, que Exato. sabe fazer, para fazer uma que você não sabe fazer e não te remunera. É que aparentemente tem custo mais baixo, né? E a gente já viu algum casal separar, né? Isso que eu ia falar. Já teve obra, briga Tu de gosta casar. do teu casamento. Você gosta do teu casamento, me contrata. Então, Olha só, um argumento muito forte esse. Mas daí você tem que falar com a mulher separado, né? Sim. Porque, voltando àquela questão do que a Casa 21 se propõe a fazer, Guilherme, e acredito que muitos... Qual que é o principal erro, assim, de quem tenta colocar o imóvel para venda no mercado, né, e comete um erro, assim, tu diria assim, ó, pá, essa casa já tem 200 plaquinhas e 100 já caíram no chão de tanto tempo que tá grudado. E tu Qual é o olha e tu erro já desse sabe. imóvel que o Guilherme podia ir lá e resolver, entendeu? Então, o erro que as pessoas cometem botando o imóvel à venda sem antes ter uma noção geral dele, de ver como é que ele está sendo visto pelo mercado, é justamente essa, né? Tipo, às vezes tem uma casa num bairro nobre da cidade, mas ela está totalmente deteriorada, ela não está sendo vista com os bons olhos pelos compradores, né? Ela não chama atenção, ela passa desapercebida, né? Então, logicamente ela está com valor supervalorização, né? Porque ela não tem nenhum benefício nela, ela não está atualizada, digamos Vamos dizer assim. que ela tá cara. Isso, ela tá cara. Tá cara porque ela tá oferecendo. Tá cara, porque se você for botar na ponta do papel, era melhor construir uma casa do zero Do que ficar só reformando. Cara, e isso me acontece contratar para muito, construir cara. uma. Olha só, você vai poder, com o valor que aquela casa tá no mercado, você pode me contratar para fazer o projeto, para fazer a execução de obra e ainda vai sobrar dinheiro para você passear, sair de férias e não ter incômodo nenhum construindo do que comprar aquele imóvel que tá lá, que fica no mercado às vezes 4, 5 anos. O que eu vejo assim que é um potencial por exemplo, o olhar de profissional é diferente de quem tá todo dia fazendo isso. Então, quando tu olha para uma casa e você olha, cara, se nós só erguesse a fachada, se nós só mudasse esse detalhe do muro ou tirasse essas árvores aqui que estão escondendo a casa ou colocar uma piscina, essa casa dobra o valor. Exato. Ou essa casa vende rápido. Então eu vejo que esse olhar técnico de alguns poucos detalhes alinhado ao investimento do cliente, logicamente, acho que essa consultoria, Sim. essa conversa, ela vai acontecer, Sim, né, vai Guilherme? acontecer. Tipo, quanto tu tem para investir? Eu tenho 50 mil para investir e eu quero que essa casa venda num período de 1, 2 meses. E aí ela tá quanto X valor no mercado. Então, esse olhar técnico de um profissional faz toda a diferença. Porque às vezes o cliente acha que é só passar uma pintura, né? Antigamente tinha isso, né? Tipo, chegando perto do Natal, você lá passava uma pintura na casa e dava uma renovada. Mas às vezes não é isso, né? Você tem que mudar, principalmente a cara da casa. Sim, Como exatamente. é o jeito certo, então, Guilherme? O que o cliente tem que fazer, quem está interessado aí em negociar o seu imóvel? Primeira coisa que ele tem que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é me contratar, né? Não, brincadeiras à parte, né? Então, na verdade, quem está interessado em vender o seu imóvel com maior valorização tem que prestar um pouco mais atenção na sua casa. Ou seja, ao invés de você deixar o tempo passar e não fazer determinadas alterações na casa e atualizando ela, daí chega no final da vida, no caso do imóvel, você vai sair, né? Do imóvel, você vai vender ele. Aí você chegou no final ali que você vai vender ele tem um monte de coisa para fazer. Então a ideia é que você vá restaurando aos poucos a casa, deixando ela atualizada mais seguido, porque você vai investir menos no final, né? No final da jornada, você vai investir menos e vai ter muito mais eficiência na hora da venda. Porque a venda, você está querendo fazer outro plano de vida.
né? Você está querendo vender aquele imóvel e você está querendo pular para outra etapa da tua vida, né? Realizar outro sonho, né? Outra tarefa. Então, quanto menos tempo ele ficar no mercado, melhor vai ser para você. E lembrando que se você deixa para fazer tudo no final, você tem o problema da inflação, né? O preço que tu vai pagar para tu reformar lá no fim é muito maior, sendo que você podia diluir isso ao longo do tempo. E outra, você sofre menos e gasta menos, né? Porque uma coisa deteriorada pode cair, gasta mais do que uma coisa que foi dada manutenção com recorrência, né? Então, tu consegue fazer aí um parcelamento da manutenção da casa. Então, manter o imóvel é a principal maneira de se começar a investir no imóvel. Com certeza. E pelo que eu entendi, então, também, Guilherme, além de você reformar casas, que é uma proposta de valor, proposta de trabalho, para venda, se eu só quiser reformar para me manter na casa. Eu gosto da minha casa, né? Aqui, sei lá, que eu quero ficar, e aí eu só quero dar uma nova cara para ela, também é a proposta de trabalho. Com certeza. Esse Esse plus de fazer o agenciamento da venda é até para investidores e para quem quer vender a casa, né? Como eu falei lá no início, lá tem aquele termo técnico lá do house flipping, que é você comprar um imóvel com um custo baixo, né? Um imóvel que é depreciado, fazer a reforma e vender com um valor para rentabilizar no teu lucro, né? E tem diferença, Guilherme, por exemplo, assim, eu quero reformar, eu sei que estou precisando reformar, mas entre o Guilherme, que eu sei que é um cara que já foi corretor, né, já tem experiência de mercado, e um outro profissional que não tem essa experiência, essa visão de investimento do imóvel, né, como um investimento mesmo, que se valoriza ao longo do tempo, o que você diria? Eu consigo com o mesmo... Eu tenho, por exemplo, tô pensando em gastar 30 mil para reformar meu imóvel. Você consegue, Guilherme, colocar dentro do projeto ideias que... a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quem sabe eu quero sair desse bairro aqui, mas eu quero reformar para morar. Porém, existe diferença assim, não, para vender você gasta mais, ou para vender você mantém o mesmo valor. Isso não tem diferença? É só a mesma questão de escolha? Não. Aí sempre tem aquela máxima, né? Depende, né? Tudo vai depender de como tá a casa. Por exemplo, você vai pegar uma casa aí num bairro que ela precisa geralmente ter um porte maior e precisa ter de 3 a 4 quartos, ela tem só 2, a gente sabe que a gente vai ter que levantar uma edificação para fazer mais 1 ou 2 quartos, né? Então, tudo vai depender. Geralmente, eu sempre deixo o cliente sabendo disso, né? Diz, olha, aqui seria interessante mais um quarto, mais um home office para você ter aqui, porque possivelmente se depois você vir a vender a casa, essa casa vai estar no padrão para esse bairro aqui. Então, a tua primeira pergunta é, você vai reformar para continuar morando ou tu quer vender? Que isso já muda totalmente o projeto, Sim, né? muda. É importante pensar nessa pergunta para definir o que vai ser feito, né, em curto e longo prazo. Porque, por exemplo, você pega a moda, né, muito do que o pessoal está querendo agora comprar casa com piscina, por exemplo. A mesma coisa carro com teto solar, né? Se não, é mais fácil você então pensar numa ideia do terreno para adicionar uma piscina. O cliente vai investir mais agora, ou de repente faz um pré-projeto, executa, por exemplo, salão de festas externo. Cara, é um sonho de todo mundo ter dentro de uma casa um salão de festas fora ali de casa, não dentro da cozinha. Então isso tudo, esse estudo também consegue fazer entrega isso com análise de mercado e tal? Entrega é importante. Hoje, na verdade, na vida tudo é estratégia, né? Então, você tem que ficar antenado, né? Você tem que olhar para aquele imóvel não só como uma moradia, porque é um investimento que você faz. Então, o investimento tem estratégia. Agora o Guilherme tocou aqui no meu coração, porque assim, a gente sabe, né? Quem é mais bootstrap, assim, que a gente chama, que é um termo para quem começa com os próprios recursos, não herda nada, tem que trabalhar para pagar e criar sua residência e tal. Você sempre vai fazendo devagarinho conforme dá. Só que, independente disso, você nunca pensa adiante. Você sempre faz para aquele momento. Você nunca planeja. É isso aí. Você nunca pensa assim,
por exemplo, quando eu construí minha casa, eu jamais Passou pra tua cabeça em passei vender, pela por minha exemplo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, jamais eu nem tinha vontade de ter uma piscina. Tipo assim, isso nem passava pela minha cabeça. Sabe, casa com piscina, isso não é uma coisa pra mim. Não é do meu padrão, entendeu? Então, daí hoje, pra colocar uma piscina, daí eu tenho que fazer muito... Eu tive sorte que tem terreno baldio do lado, mas pensa, se não tivesse, já complicava tudo. Então, Não assim... ia entrar uma piscina ali. E é o simples fato de você sentar e projetar o teu futuro, assim, cara, daqui 10 anos você imagina o quê? Pensa assim, a tua renda vai aumentar, cara, as coisas vão melhorar, entendeu? Pra todo mundo acontece isso. Então, se você fizer esse exercício, você consegue adiantar muita coisa. Outra coisa, por exemplo, fazer uma garagem o suficiente pra um carro. Poxa, podia usar uma estrutura maior, né? Escavar, fazer uma área maior, tudo pensando lá na frente, né? Tu gasta um pouco mais, mas aquilo que você faz pensado, ele custa menos no futuro. Então, assim, é um pequeno exercício e muitas vezes até questão de layout, né? Assim, por exemplo, Johnny, você se imagina tendo uma piscina? Cara, eu adoro piscina, só que eu não vou fazer porque eu sou pobre, tá, Guilherme? Não vou fazer. Vamos mudar essa ideia. Johnny, se você fizer esse projeto assim, ó, você já faz uma passagem lá pra trás, já deixa tudo pronto, isso não vai te custar nada, é só um detalhe que a gente muda aqui, entendeu? Então, cara, isso falou bem alto porque eu senti isso na pele. Quando eu fiz, pensando no ano que vem só, sabe? Esse o maior erro, que não é culpa das pessoas, porque elas fazem pra necessidade delas. E pra necessidade atual, elas não se projetam no futuro, sabe? Então chega no X da questão que, cara, em 10 anos hoje pode mudar muita coisa. Na verdade, hoje cada ano muda, né? E então, nesse passar do tempo, a gente tem que ter os cuidados ligados a isso também, porque é estratégia. É você ver que aquele imóvel lá, tipo, opa, nessa região aqui eu ia fazer só 2 quartos, né? Mas eu vou fazer o terceiro, porque nessa região tem demanda de casas para 3 quartos. Então, se eu tiver só 2, isso aí vai impactar na venda, né? Lá na frente. Ou outra pergunta assim, né? Tá, você não quer piscina, né? E o futuro dono? Como assim, futuro dono? Tá. E se as coisas melhorarem, se quiser sair daqui e quiser vender, você vai fazer uma casa que ninguém consegue pôr uma piscina dentro? Pense no futuro do ano. Então, assim, são coisas básicas que você pode ir pensando nisso. Mas eu tenho um casal de amigos que hoje está sendo bem difícil a partilha dos filhos baseado no terreno. Um terreno grande, com uma gigante de uma casa colada do lado da casa do vizinho. E um terreno tem bastante profundidade, mas ele não foi pensado numa futura partilha, por exemplo. Então ele gera um problemão para quem que fica a parte da frente, para quem que fica a parte de trás, não tem entrada, como é que, sabe? E tudo isso, se fosse analisado antes, tu consegue fazer uma previsão de 2 casas gigantes no mesmo terreno, com entradas diferentes, mas tem que ser analisado. Então até isso, cara, eu vejo que faz diferença, assim, né? Essa pré-análise, você pensar no futuro, de fato, quando você vai investir. Tudo tem que ser analisado. Tudo tem que ser analisado, botado na ponta do lápis, pensar nas possibilidades, planejar de novo, né? O planejar ali, quando você tá no papel, é a hora de você soltar a imaginação e pensar no que pode desencadear isso daí lá no futuro, né? E também vai muito do profissional, que no caso você que tá na linha de frente, e instigar o cliente a ter essas ideias, né? Tu já imaginou se... E aí você vai fazendo as perguntas e a pessoa vai concordando ou não. Acho que essas objeções é bem importante. E o Guilherme tem um diferencial aí para o serviço dele que ele tá oferecendo. A gente já conversou bastante e eu disse, cara, tu tem a faca e o queijo e a fome, Johnny. Nada, aí tem tudo. E a vontade. Porque ele é credenciado, ele faz parte aí do time da WePlan. Então, tu imagina, vou reformar, o cara já consegue entregar com cozinha, já consegue entregar com banheiro, lavanderia, pronto. Se precisar, até com roupa de cama e talher. Isso aí, você propor a isso, cara, é um desafio, mas assim, faz sentido, tá? Tá cada vez mais fazendo sentido para nossa região aqui de Chapecó, já fora daqui já é uma realidade, né? Hoje tem startups aí como a Loft, que ganhou o Brasil e o mundo, hoje é valiosa demais, porque o que ela faz? Só reforma imóveis, né? Só reforma imóveis. Só reforma. Bora fazer uma reforminha. Mão na massa, ou seja, transformou a encrenca em dinheiro. Então... soluciona problema total. Galera, acho que
cobrimos bem o tema aí. Vamos só deixar um tempinho pro Guilherme deixar uma última mensagem, se tu tem aí uma mensagem para quem se interessou no teu trabalho, dizer como que a galera te encontra. A gente vai deixar também os links ali da tua rede social. Legal. E site, enfim, tudo que tiver de contato a gente deixa também na descrição do episódio. Aproveita que o tempo é teu aí. 1 minuto contando a partir de agora. Quem sabe faz ao vivo. Faz o pitch do negócio aí. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, tanto investidor ou que você quer realizar o seu sonho de construir a sua casa própria ou o seu comércio, o seu escritório, me procure que eu vou deixar você sem dor de cabeça. Você vai poder contar comigo desde a parte projetual até a parte de execução do projeto, e se precisar a venda desse imóvel num futuro lá na frente, né? Maravilha. Quer transformar seu imóvel em dinheiro? Fala com o Guilherme. Esse é o cara que tem que ligar. É isso aí, galera. Então, só para não esquecer, a gente vai pedir aí para quem está nos ouvindo apenas em áudio, visitar nosso canal lá no YouTube, que a gente tem também o canal em vídeo, nosso videocast lá. Então, YouTube, é só procurar lá por WePlan, que vai ter o canalzinho da WePlan. E também nas redes sociais procurar por WePlan Mob, e visita também o nosso canal WePlan Educação, que é o canal dedicado a criar conteúdo desse nível aí pra galera conhecer mais, para instigar e inspirar as pessoas a trabalhar também e ir além e fornecer uma solução completa. Inclusive temos um episódio com esse nome que fala sobre ir além e fornecer uma solução completa, né? Exatamente. Mais uma vez, o WePlan dando voz aí às pessoas que fazem parte do organismo. A gente só começou eu consigo enxergar aí um futuro bem promissor para quem entregar a solução e quem colocar a mão na massa, sabe? O cliente está pagando por isso, o cliente quer evitar problemas. Então, acho que faz total sentido. Parabéns aí, Guilherme, é um desafiozaço. Não é fácil, mas conte com nós aí também para tornar isso aí possível. E é isso. Sempre que precisar, o WePlancast vai estar de portas abertas aí para. Muito obrigado. Quero falar contigo daqui a um tempo, né, Regiane? Com certeza. Ver como é que ficou as obras executadas, enfim. Isso, vamos fazer um segundo episódio para trazer os cases aí. Vamos sim. Beleza, galera? Fechou? Então, até a próxima. Valeu. Até. Falou.